Atendendo a pedidos, hoje é dia de magia. Vamos falar sobre magia, um pouquinho sobre o que é isso, na verdade. Quando falamos de magia, né, ainda mais hoje em dia, com tantos filmes como Harry Potter, né, Senhor dos Anéis e vários filmes que abordam a questão de magia, de mago, às vezes acaba, e são muito bons na sua grande maioria, mas que por outro lado acaba fazendo com que esse tema caia muito no campo do fantástico, né, do fantasioso. Magia é coisa de cinema, magia é coisa, né, soltar bola de fogo, né? É soltar bola de fogo, é coisa de ficção, né, e isso acaba fazendo com que a ideia de magia se torne realmente algo muito distante da realidade. Onde na prática não é bem assim que nós aqui do Pedro entendemos magia, e não é bem assim que magia era compreendida, né, durante a história da humanidade. E acho que para começar a falar sobre isso, tem uma definição que eu gosto bastante, vocês vão encontrar várias delas, mas eu particularmente acho que essa definição, ela quebra um pouco a ideia de uma coisa mística ou de uma coisa extremamente fantástica, que é a definição de Helena Blavatsky, né? Onde no início, assim, na sua primeira frase, ela fala que magia é ciência da natureza. Então ela já começa a trazer a ideia de que, tipo, não é algo do campo fantástico, mas é algo do campo científico. É claro que quando nós tenhamos ciência do ponto de vista materialista, talvez fique um pouco complicado conseguir fazer essa associação. Mas quando a gente entende que, dentro da própria definição dela, é uma ciência da natureza. Então, é uma ciência, mas como ela mexe, em grande maioria, com energias livres da natureza, que são desconhecidas pela humanidade de um modo geral, mediana, exatamente, ela acaba saindo um pouco dessa área do cientificismo materialista, porque justamente ela vai estar trabalhando com coisas que a gente não aceita ou que a gente não conhece como existentes, como reais. E conversando um pouco com isso, vem a própria origem do termo mago. Né? Quem faz magia é mago, né? Não é bruxo, não é feiticeiro, é mago. Não é mágico também, não, que tira coisa da cachola. É muito bom diferenciar essas coisas, tá? Quem faz magia é mago. A palavra mago, ela tem origem de magi, né? Que significa sábio. É aquele que sabe as coisas e pratica na sua vida. Né? Então, o mago, ou seja, aquele que domina a ciência, é a pessoa que sabe. Ele não tem poderes fenomenais, né? No ponto de vista físico. Tipo, ele não vai, vou me separar em dois. Se separa em dois aqui. Ele levita. Então, algumas pessoas até conseguem voar, né? Vou no trabalho, vou na faculdade, vou na escola, vou dos compromissos, né? Até consegue utilizar essa magia de voo, mas não desse ponto de vista. Né? E o mago é aquele que se conhece. Ele conhece a si mesmo, ele conhece a natureza. E para pensar, né? Hoje em dia a gente se comunica com aparelho de celular. Volta alguns anos no tempo e fala disso para alguém. Cara, é magia. A bruxaria é muito da doida mesmo. E de fato, é magia. Sim. Do ponto de vista científico. Sim. Você conhece as leis que regem o universo e começa a aplicá-la de uma forma coerente para aplicar a sua vontade. Sim. O que um cientista, um químico hoje em dia faz no laboratório é magia. Sim. Ele utiliza dos recursos que ele tem ali à disposição, do conhecimento que ele tem daquilo, para fazer magia. Né? A única diferença dele para o que a gente falou agora é porque se você consegue ampliar os recursos, você consegue fazer diferentes coisas. Você não vai estar limitado apenas àquela questão do elemento químico, da questão física. Você pode expandir isso para outras áreas, mas aquilo não deixa de ser magia. Ciência é magia, quer dizer, ela vai. É muito também do conhecer, né? Conhecer os recursos que a gente tem, como você estava falando. Porque quanto mais recursos a gente tem, mais a gente consegue ampliar essa potencialidade que existe da magia. Então, no final das contas, é uma manipulação dos recursos. Uma manipulação da matéria que a gente tem disponível aqui. Só que essa potencialidade, ela sempre existiu. No caso, a gente só não sabia como lidar com ela. Então, essa evolução, gradativamente com o tempo, a gente vai expandindo o nosso conhecimento, a forma como as coisas da natureza funcionam e como a gente pode utilizá-las para transformar isso para o nosso uso mesmo, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, no final das contas, é uma manipulação dessa energia que está na natureza. Só que a gente transforma ela, como já dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente transforma de diferentes formas as coisas que estão na natureza. Sim. E aí, trazendo bem para a nossa prática mesmo, né, para o nosso cotidiano, e entendendo magia como a capacidade de modificar a nossa realidade, o nosso entorno,
eu acho que vem um símbolo até muito bonito do mago e uma coisa muito importante para a nossa vida, que é a nossa capacidade de realmente olhar para a nossa vida e se tornar protagonista. E aí eu acho que 2 pontos conversam de maneira bem interessante com isso. A primeira é em relação ao ceticismo, e não o ceticismo de achar que você está voando, ou achar que você não pode fazer essas coisas, mas o ceticismo relacionado à sua própria capacidade de realizar essas coisas. Então, obviamente, para você mudar o que está no seu entorno, o que está na sua vida, você tem que crer em você. E o mago é aquele que acredita que ele é capaz de construir alguma coisa. Porque ele sabe como as coisas funcionam. Exatamente. Ele sabe como ele funciona. Exatamente. Também. E um outro ponto bem interessante, que talvez até de alguma forma seja um pouco limitante, está relacionado à nossa capacidade de mudar de ponto de vista, de enxergar a situação de maneira diferente. Então, obviamente, inicialmente, a gente tem que olhar por outras perspectivas para enxergar uma mudança, ou uma possibilidade de mudança, e num segundo momento, se colocar à disposição, se colocar em movimento, acreditando que você é capaz de modificar aquilo, quer seja um padrão de pensamento, quer seja um relacionamento que não funciona tão bem, ou alguma coisa que você tenta construir fisicamente na sua vida mesmo. Um exemplo prático da magia, que vai falar, foi lá, esfregou a mão, soltou bola de fogo, a gente já falou sobre várias coisas, mas uma situação de magia que todo mundo passa, né, é o ritual de cozinhar. As pessoas não param para pensar nisso. A figura do mago, mexendo no caldeirão, fazendo o laboratório alquímico dele. Pensa numa cozinha, você tem orégano, pimenta do reino, pimenta caiena, noz moscada, você coloca alguma coisa, você joga ali dentro, aplica a sua vontade de transformar aquela coisa e surge algo novo. E é interessante também dentro disso que além dessa composição química, né, física, química ali dentro, quando você cozinha com vontade, as pessoas percebem um sabor diferente. É o famoso amor na comida, né? É o amor na comida, né? Não é o pozinho mágico que as pessoas colocam ali. Não, o amor na comida é essa vontade. E tem pessoas que cozinham muito bem, cozinham com vontade, e tem dias que elas não estão com vontade e a comida sai horrível. Sim. Ela utiliza as mesmas medidas, ela utiliza as mesmas coisas. Né? Tem pessoas que falam assim, me passa a receita de tal coisa. Você fala, tanto disso, tanto daquilo, a pessoa vai milimetricamente usar a mesma coisa. Sai de forma diferente, né? Porque você não está aplicando a sua vontade, e isso é uma característica do mago, né? De fazer magia, é a aplicação de vontade em tudo aquilo que você faz. Depende muito também da intenção da sua vontade, porque você pode ter uma vontade boa quando você está cozinhando. Vontade provavelmente dita. Vontade provavelmente dita. Vontade ou uma grande, vontade não provavelmente dita, uma vontade... Desejo, um coisa mais mundana. Então, quando você tem uma vontade verdadeira, aquilo que você quer colocar no mundo de uma forma plena, de uma forma boa, aquilo está em você. Então, você está projetando a sua vontade nas coisas que você está fazendo. Você está manipulando a energia, você está, em tudo que você faz, no seu pensamento, no seu sentimento, você está imbuindo aquilo de uma vontade pura. Mas quando você deturpa isso e você começa a pensar em coisas negativas, aquilo também vai ficar impregnado em tudo que você faz. Seja na comida, seja nas suas ações diárias, seja você relacionar com alguém, conversar. Até mesmo quando você busca algo novo, se você não está propriamente querendo aquilo, está fazendo algo só por fazer ou não achando que vai dar certo, você já está fazendo uma magia contra você mesmo. Uma magia negra, né? Uma magia contra você porque você não está acreditando de fato naquilo que você está fazendo, naquilo que você está buscando. E essa aplicação da vontade, é interessante a gente destacar que rola muito por aí, tipo, fulano tá de olho gordo em cima de mim, estão fazendo magia pesada, a minha vida não anda porque, olha só... Meu biscoito caiu porque você estava olhando pra ele. Esses meus inimigos aí, tudo velado, fazendo magia brava, se reúnem para falar mal de mim, fazer coisas do gênero. Não. Às vezes isso é só uma magia que você faz contra você mesmo. Porque como magia mental também, né, você estabelece essa questão de que se você está fazendo de qualquer jeito, a sua vida não vai dar certo. É simples assim. Não precisa, é que nem aquele, não precisa ninguém vir estragar a sua vida, a gente estraga sozinho. Não tem problema. Você ajuda pra isso, né? Então, não tem tanto esse embate assim com outras pessoas. É claro que isso pode existir também, sim. Mas nem sempre é culpa dos outros. Várias vezes é culpa nossa mesmo. Sim. Muito do que a gente brincou aqui, até fala do fantástico dentro da magia, vocês perceberam, mas em momento nenhum a gente disse que não é verdade. A gente simplesmente disse que não é necessariamente isso. E que talvez isso não seja o mais importante. Mas as coisas podem acontecer. Né? Coisas acontecem, só abrindo um parênteses aqui.
Né? E não é porque hoje em dia a ciência que a gente tem conhecimento vigente, médio, vigente e difundida, porque dentro daquilo que existe em academia ainda não chegou em colégio, ainda não chegou na sociedade. Sim. Então, dentro daquilo que a ciência vigente, difundida, estabelece, a falar isso não é porque a ciência não prova. Não. Não é porque a ciência não prova. Talvez ainda não teve pesquisa, a ciência não chegou à maturidade para chegar a esse ponto. Né? Parar para pensar, a questão de células, átomos, eram coisas que os filósofos gregos antigos já falavam. Sim. E que todo parar para pensar na época, cara, viagem isso, né? Não, filosoficamente fazia sentido e depois descobriu-se que faz sentido também e existe de fato. Né? É talvez uma das maiores barreiras, assim, da própria ciência com relação à magia, não esteja nem nos recursos que a ciência tem, mas sim na própria questão, sim na própria mentalidade dos seus cientistas, né? Da questão do ceticismo, daquilo de não querer acreditar em algo e justamente por negar esse algo, em momento nenhum ele vai ter a vontade ou o ímpeto de ir lá tentar descobrir se aquilo ali procede ou não. Mas pegando ainda essa questão da vontade e tudo mais, isso é muito importante para que a gente comece a trazer, como até o próprio João falou, a responsabilidade da nossa vida e de perceber que, em essência, todos somos magos, em essência, todos nós fazemos magia a todo tempo. Fazemos magia, seja quando estamos cozinhando, fazemos magia, seja quando estamos manipulando qualquer recurso ao nosso redor, ou estamos fazendo magia simplesmente quando estamos sentados na nossa cama pensando algo da vida, ou quando estamos falando com alguém, ou conosco mesmo e proferimos determinadas palavras, tudo isso é magia. E nada disso passa impune. Isso vai gerar uma consequência. Não necessariamente uma consequência ruim, vai depender da causa. Se for um pensamento bom, se foram palavras boas, se foram ações positivas, vai gerar consequências positivas. Mas nada que a gente faz, nada que a gente fala, nada que a gente pensa, passa impune, passa sem gerar uma consequência. Tá passando batido, mas não tá passando não tá, exatamente. E esse positivo não necessariamente é algo que a gente entende como bom pra gente. É algo que de fato vai ser bom, mas para uma totalidade. Que pode ser bom pra gente sim, mas pode ser algo que nos leve a sair da nossa zona de conforto, nos leve a modificar as nossas atitudes, as nossas ações. Isso pode gerar um desconforto inicial, mas no final é algo que vai ser bom pra gente, porque vai estar nos construindo, nos modificando para sermos melhores naquilo. Um exemplo disso, eu tenho um amigo que ele trabalhava num lugar que ele não gostava. Era fora da área dele, ele achava muito chato estar trabalhando naquele lugar. Estava bem complicado e tudo mais, passando por vários perrengues. Em determinado momento ele foi mandado embora. E ele ficou em crise. Ele falou, cara, fui mandado embora, não sei o quê, que coisa ruim isso acontecer. E eu conversei com ele. Eu falei, cara, será que foi tão ruim assim? Porque você estava num lugar que você não queria, fazendo uma coisa que você não gostava, fora da sua área. Você foi mandado embora num determinado momento que você acabou de pagar o seu apartamento. Ou seja, você não tem que se preocupar com aluguel, você não tem que se preocupar com nada. Sim, existem as contas da casa, sim, isso é normal. Mas existe uma diferença entre você pagar as contas da casa e pagar as contas da casa mais o aluguel, que é muito maior. Então ele foi mandado embora, ganhou uma rescisão, ele ganhou um seguro-desemprego pequenininho, mas ele ganhou uma rescisão, ele teve outras coisas, ele tinha um dinheiro guardado e ele tinha o apoio da família dele. Então foi ruim para ele como pessoa, mas na verdade foi uma coisa muito boa. Foi o universo mostrando para ele, cara, sai daí e faz uma coisa melhor, segue o seu caminho, faz aquilo que você quer. E aí ele poderia escolher ou não. Aí vem da magia dele, do quanto ele é mago de verdade, para saber se, não, beleza, tirei daí, eu vou seguir esse caminho. Ou não, ele é apenas alguém que é vítima da magia. Dizendo, não, coisa ruim, e aí vai se definhando ali dentro. Sim. Então eu acho que no fim das contas, trazer a magia para nossa vida, ou se tornar cada vez mais esse mago, é primeiro se ponderar e acreditar em si, e segundo se colocar à disposição para sempre construir o melhor para o todo, né, para todas as pessoas. E se isso implicar em às vezes abrir mão de alguma coisa, de algum sacrifício, tudo bem. Aí entra um pouco da nossa crença de que se a gente busca fazer o que é correto, as coisas se organizam e o que é melhor pra gente também acontece. Então, no fim das contas, não importa se você consegue levitar, se você consegue fazer bola de fogo ou não. Embora seja maneiro pra caramba. Embora você possa tentar. Mas se você não conseguir, não tem problema. Porque talvez a magia mais difícil de se fazer é de modificar os nossos próprios pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, nos modificar no geral. E não só talvez a mais difícil, mas com certeza a mais importante também. É como se fôssemos aspirantes a magos, né? Fazemos pequenas magias enquanto estamos aprendendo a nos tornar verdadeiramente magos.
E tornar-se verdadeiramente magos é justamente isso, né? É se conhecer, se transmutar e se tornar senhor de si mesmo. E aí, gostaram do vídeo? Já ouviram falar sobre magia desse ponto de vista? Como que vocês enxergam magia na vida de vocês? Vocês acham que é algo realmente do mundo do universo fantástico? Né? Ou será que não tem muito mais magia presente no dia a dia de vocês do que vocês conseguem imaginar? Contem aí pra gente, deixem nos comentários, falem o que vocês acharam do vídeo, deem sugestão, falem como vocês enxergam a magia e talvez se esse vídeo ajudou vocês a enxergarem de uma forma diferente e como que vocês podem aplicar isso no dia a dia de vocês também. E aplicando uma magia muito boa também, compartilhar o canal. Se inscreve no canal, curte o vídeo, joga o vídeo pra todo mundo, espalha essa magia, é interessante, é bom, você vai gostar. Vou trazer coisas boas pra você. É verdade. Não se esqueça de inscrever nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, a gente faz magia por lá também. A gente passa umas receitas maneiras, né? Vai fazer umas panelas. Você tem todos os recursos em casa já, não se preocupe. Tá lá. No máximo você vai no supermercado se ficar faltando alguma coisa. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.